Vamos lá, gravar uma aulinha que eu queria muito que fosse transmitida e não gravada, mas infelizmente eu me esqueci de pedir autorização para o YouTube para fazer transmissão, então ela será gravada e depois postada, né? Não posso pegar aparentemente não posso pegar e começar a transmissão assim do nada, aparentemente, né? Então é uma aula quase que exclusiva, mas eu vou colocar aqui para a posteridade, caso eu tenha outro aluno com dificuldade. Vamos lá. Essa aula. Opa. Ah, essa aula é para fazer as operações básicas, né? O somar, subtrair, multiplicar e dividir. Só que é uma aula transitória, né? É para quem já sabe fazer nos inteiros e está querendo ir para os reais. Numa breve revisão, muito revisão mesmo, né? Quando a gente está fazendo continha nos naturais, o que é que são os naturais? Vamos lá, a gente tem os números, deixa eu ver aqui, tá? Os números naturais que vão, opa, que vão do zero, um, 2, 3, 4 até o infinito. A gente tem os inteiros que vão do menos infinito, tananana, até o menos 2, menos um, 0, um, 2, infinito. Então, é como se fosse o dos naturais para os inteiros, é como se fosse um espelho, né? Daqui para cá a gente tem naturais, e daqui para cá a gente tem o também. Opa, coloquei demais. Pra cá. A gente também tem os naturais, só que é os naturais eles sendo todos negativos, ok? Aí quando a gente está nos inteiros, a gente aprende a fazer continha usando a regrinha dos sinais. Na soma e na subtração, a gente vai usar a regra dos sinais, que é o mais com mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos, menos com menos, mais. E com isso também a gente também usa a regra do sinal do maior. Quando se faz conta de mais e de menos, né? Que a gente já viu isso, né? Meu caro aluno. O que é que acontece? A gente tem dois números, né? Que são positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, enfim. Aí a gente faz a regra dos sinais para saber qual operação vamos fazer com eles dois, né? Aí a partir dessa operação a gente faz e o resultado a gente vai usar o sinal do maior. O sinal do maior vai nos ajudar a determinar o sinal do resultado, não é? Mas quando é multiplicação e divisão, o que vai determinar a regra dos sinais só vai usar a regra dos sinais. A regra dos sinais ela vai determinar o sinal do resultado. Não vai ser mais o sinal do maior, vai ser o sinal do resultado. Porque a regrinha do sinal vai determinar o sinal do resultado. Isso a gente já praticou, né? A gente tem, por exemplo, 45 menos 45 dividido por 5. Um exemplo.
não vai ser. Eu efetuo essa divisão ignorando qualquer sinal negativo. Eu faço como se fosse dois números naturais, né? Dois números naturais comum de fazer. Mas o, o sinal do resultado aqui, 45 dividido por 5, 9. Mas o resultado não é 9. Por quê? Porque eu tenho que usar a regrinha dos sinais, quando é multiplicação e divisão, para determinar o sinal do, do meu resultado. Então eu faço menos com mais. Aqui não aparece nada, então é mais. Menos com mais, menos. Coloco um menos aqui. Resultado, menos 9. Maravilhoso. Isso aqui é o que a gente pegou até agora. Aí o que acontece? O que acontece? O que acontece é que a partir disso a gente tem. Opa! Aqui eu errei aqui. A gente tem o próximo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, que é determinado por um Rzinho. Um Rzão. Por um Q. Meu Deus do céu. Eu com certeza não vou saber editar depois. Se vai assim, vai assim. Né? Por um Q. Se eu errar é por causa do som. Mas entenda que é um Qzinho. Qzão. Ele é determinado assim. O conjunto dos números racionais vai ser uma fração. A sobre B. Tal que. Esse aqui é um tal que. Esse aqui é uma regra para dizer que o A ele pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros não nulo, diferente de zero. Isso daqui, ó, esse asterisco aqui, só quer dizer que ele tira no zero. Pega todo o conjunto dos números inteiros e tira o zero. Não pode ser zero embaixo. Não pode. Ok? É, todo, aí vai coisa que você tem que anotar. Espera aí. Todo número racional ele pode ser escrito como uma fração. Maravilhoso. Né? A natural forma de um número racional, né? O número racional ele tem duas formas, que é a forma de fração e a forma, vou colocar aqui, fração. Fração e a forma decimal. Beleza? Os números racionais, eles vêm para preencher as lacunas entre um número e outro. Por exemplo, aqui entre 0 e 1, existe lacunas. Como assim existem lacunas? Por exemplo, se eu tiver aqui uma barra de chocolate e eu como metade, como é que eu, se o todo, esse todo aqui é uma barra, né? Eu tenho uma barra no total, como é que eu represento essa partezinha aqui que eu não comi, né? Então, eles são nada mais nada menos do que pedaços. O, os números racionais, você vai acabar pegando pedaços, né? Pequenas partes, apresentar partes, tanto decimal quanto de fração. Agora, é por isso que é tão difícil para quem está começando trabalhar com a,
com as frações, números decimais, com operações básicas. Por quê? Porque eles são pedaços. Ok? É, E de novo, a fração ela vai ser um número A e sobre um número B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros, só que não nulo. Não nulo quer dizer diferente de zero. Pronto. Isso daqui. E do decimal a gente vai ter. é, é, a gente vai ter as. Opa. A gente vai ter números decimais pertencentes aos inteiros. Todo inteiro vai ser número, um número racional. A gente vai ter números decimais com vírgula, né? Vai ser, por exemplo, 3,72. E a gente também vai ter números decimais muito especiais chamados de dízimas periódicas. É quando depois da vírgula se tem um padrão e esse padrão se repete. Beleza? Então seria mais ou menos 4,75, 75. Existe um padrão que se repete. Aí isso daqui a gente diz que é as chamadas dízimas periódicas, né? Antes de tudo, você precisa, antes de pegar e começar a fazer as operações, você precisa primeiro, antes de tudo, pegar e saber comparar. Comparar números racionais. De novo, é um case. Como se compara números racionais? Primeiro, só se compara iguais. Em que sentido? Eu só comparo fração com fração, decimal com decimal. Ah, mas se eu tiver um número em forma de fração e outro em forma de decimal, aí você escolhe. Ou você passa a fração pro decimal, aí você compara decimal com decimal, ou você passa decimal para fração e você compara fração com fração. Só tem esses dois jeitos. A gente não inventa moda, né? Beleza. Vamos ao básico. Segundo, comparar fração com fração. Como a gente compara? Para comparar fração com fração, a gente precisa que a parte de baixo, né, que é chamado denominador, que a gente tem A sobre B, aqui em cima vai ser o numerador, e embaixo vai ser o denominador. Aí o que acontece? A gente só compara duas frações, vamos lá, x sobre y e a sobre c. Vamos fingir que isso daqui isso aqui são números, todos são números, todas essas letras aqui são números, que a gente não sabe quem é. A gente só pode dizer, ó, essa fração aqui é maior que essa, ou essa é maior que essa. Só podemos afirmar isso se a gente pegar o y e igualar com esse c aqui, eles forem iguais,
né, iguais em valor, sei lá, 2 e 2, 3 e 3, menos 2, menos 4, menos 4. E a gente igualar apenas e a gente observar a parte de cima e ver qual dos dois são maiores. Ok? Aí, se por exemplo, a gente, vamos supor, fizemos a igualdade de x, de y e c. Aí pega, a gente igualou os dois. Já já eu explico esse processo. Aí, fazendo isso, a gente percebe que o x é maior que o a. Então, pronto, essa fração aqui, x sobre y, é maior do que a sobre c. Um exemplo, 2 sobre 3 e 4 sobre 5. Eu não posso comparar esses dois ainda. Por quê? Porque os seus denominadores são diferentes. Então, o que eu faço? Eu pego o valor desse denominador, que é 5, e multiplico aqui em cima, multiplico aqui embaixo. Eu obtenho a fração 10 sobre 15. Aí eu vou pegar esse denominador aqui e multiplicar pelo de lá. Multiplica por 3, multiplica por 3. Então eu tenho duas frações, quero igualar elas. Quero pegar e igualar seus denominadores. Eu pego uma das frações, multiplico por em cima em cima. Deixa eu apontar aqui, pessoal. Eu quero. Aqui, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Cadê? Deixa eu aqui. Onde é que é só o laserzinho? É, não. Que me perdi nos efeitos especiais. Mas importante é, eu pego uma fração e quero pegar e quero igualar ao denominador dessa daqui. Eu pego e faço a multiplicação pelo denominador dele. Esse daqui é a mesma maneira. Esse daqui eu pego o denominador dele para multiplicar todo mundo. Faço a mesma coisa. 3 vezes 4, 12. E o 3 vezes 5 é óbvio que vai dar 15. Não é? Com os dois de baixo igualados, aí eu posso observar os de cima. Quem é que é maior? O 12. O 12 é maior do que o 10. O 12 é maior do que o 10. Então, o 4 sobre 5 é maior do que o 2 sobre 3. Aí tem toda uma regrinha de sinais que vai complicar tudo na hora da comparação. Como comparar? Como? Vai complicar? Te digo. Se esse 2 sobre 3 for negativo, não, pegar esse 4 sobre 5 aqui for negativo, esse número aqui é negativo e esse daqui é positivo. Automaticamente, esse daqui já é o maior. Por quê? Porque todo número positivo é maior que todo negativo. Também anota. Beleza. Aí, o que acontece? Também tem um caso deles dois serem negativos. Se eles dois forem negativos, aí é o contrário. Aí é o menor que vai ser o maior. Por que essas regrinhas têm? Por causa da reta numérica. A gente tem aqui uma reta numérica. Se, por exemplo, eu tenho aqui
Eu tenho aqui um menos um e o zero. O 12 sobre 15 agora é negativo, porque eu negativei os dois, tá vendo aqui? Negativei os dois. Vai ser menos 10 sobre 15, menos 12 sobre 15. O menos 12 sobre 15 vai estar bem por aqui, ó. É menos 12 sobre 15. E o menos 10 sobre 15 vai estar bem aqui, ó. Não é? Porque daqui pra cá, esse aumentando. 0, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui vai menos 10 sobre 15, aí depois menos 11 sobre 15, aí depois menos 12 sobre 15. Né? O que acontece? Quando eles são negativos, estão assim. Quando eles são positivos, eles são representados assim, ó. Aqui ficou 12 sobre 15. E aqui fica o 10 sobre 15. A nossa regra para saber quem é o maior sempre é na reta numérica aqui presente. A gente observa quem está mais à. Oh, peraí. Quem está mais à direita. Neste caso aqui, que os dois são negativos, o maior vai ser o 10 sobre 15. No caso deles forem positivos, o maior é o 12 sobre 15. Então, deve-se praticar muito bem. Vou colocar uma listazinha auxiliar para ter bastante prática desses contos. E ia ter que preparar uma lista auxiliar aqui para praticar, né? Não tem como. Porque eu tô com dificuldade. Dificuldade imensa de criar uma nova folha. Enfim, mas é isso. Comparação de frações. Igualo os denominadores, né? Multiplicando, pegando uma fração, multiplicando pelo denominador do outro, pega outra fração, multiplica pelo denominador do outro. Os denominadores estando iguais, observa os numeradores, né? Se um for negativo e o outro for positivo, aliás, antes disso tudo, se um for negativo e o outro for positivo, o maior vai ser o positivo, obviamente. Aí, se os dois forem positivos, depois de igualar os denominadores, eu observo os numeradores. Maior vai ser o da fração maior. Se os dois forem negativos, o menor vai ser da fração maior. Agora pegue esse vídeo agora em loop e repita várias e várias vezes observando esse vídeo. Porque é bem, meio confuso essa parte. Não é? Só um testezinho aqui na minha cabeça. 2 sobre 7 menos 2 sobre 7 e menos 5 sobre 4. Quero comparar essas duas frações. Qual das duas é maior? Pausa, tenta fazer. 1, 2, 3. Depois de ter tentado, né? Que você tem que tentar. Sempre assim. Aí a gente faz. Pega o denominador desse. Multiplica aqui em cima. Multiplica aqui embaixo. Aqui vai ficar 7 vezes 4, 28. 2 vezes 4, 8. Multiplica aqui em cima. E aqui embaixo. Também. Que dá aqui em cima dá 35. E embaixo 28. Maravilhoso. A gente percebe que esses daqui, a gente estão iguais agora. Mas o 35 é maior do que o 8. Observando só os numeradores. Mas aí que tá. Os dois são negativos.
Então, o maior vai ser o que tem o menor numerador, que é o 8. Então, resposta. Quem é maior? O menos 2 sobre 7 ou o menos 5 sobre 4? Quem é que é o maior? O 2 sobre 7. Beleza? Vamos para a comparação de números decimais. Os números decimais, geralmente eles vão ter sim ou não vírgula, né? Eles vão ser para o 2, o 3, o 4, o 5. Todos eles são números decimais, né? Vai ter uma vírgula aqui escondida, não precisa aparecer. E um monte de zero. Enfim. Vamos pegar dois números decimais aqui, ó. 3,72 e 2,14. Quando a gente trabalha comparação de números decimais, a gente primeiro compara a sua parte inteira. Esses dois aqui, ó. Da frente. Maravilhoso? Maravilhoso. Também serve, aliás, também serve aquela regrinha lá. Se tiver um número positivo e o outro negativo, o maior com certeza vai ser o número positivo. Certamente. Aí, sempre vai ser o positivo do que o negativo. Se for positivo, positivo, que é esse caso aqui que a gente vai trabalhar agora, a gente compara a primeira parte inteira, que é essa parte que fica à esquerda da vírgula. A gente vai ter um número, que vai ter essa parte aqui, vai ter a parte esquerda, vai ter a parte direita. A gente vai comparar primeiro a parte esquerda. Aí depois a gente vai vir comparar as partes. Eita. Direita. Tá 100%. Enfim. Comparando aqui a parte esquerda, a gente tem o 3 e o 2. Quem é maior, o 3 ou o 2? O 3. Então, obviamente, esse número aqui, ó, já é o maior. Lembrando que esse caso aqui a gente está trabalhando com os dois positivos. Mas vamos supor que os dois números são as partes inteiras, né? Que são as da esquerda da vírgula, aqui a gente chama de parte inteira. Representado pelo Zzinho. Seja 3 e 3, vírgula, vírgula. Aí um é 72, 104. E o outro é 14. Depois de comparar dessa parte aqui, a gente chega à conclusão que elas duas são iguais. Problema. A gente vai pegar e comparar esses dois aqui. E depois esses dois, depois esses dois, depois esses dois, depois esses dois. Aí o 7 e o 1. O 7 é maior do que o 4. Do que o 1, quer dizer. O 7 é maior do que o 1. Conclusão. O maior é esse 3,74. Entendeu? A gente vai comparando. A gente compara a primeira parte inteira. Aí daí pra baixo a gente compara cada partezinha decimal, um por um. A gente compara primeiro esse daqui, esse daqui, depois esse daqui, depois esse daqui. Ah, mas aqui já encontrei um maior que o outro. Beleza. Então não precisa mais parar. Para de comparar aí. Se eu tiver, por exemplo, 3, vírgula 75, 3 e o outro 2, 1. E o outro for 7, 5, 7, 2, 4. Posso? 4, 4. Ah, vou comparando. 3 e 3 são iguais. Ah, então ainda não sei quem é que é o maior. 7 e 7 iguais, ainda não sei quem é que é o maior. Aí eu faço 5 e 5. Ainda iguais, não sei quem é o maior. 3 e 7. Opa, 7 é maior.
automaticamente esse número decimal aqui é maior do que esse daqui de cima. O 3,75744 é maior do que o 3,7532. Entendeu? Agora, isso é um caso dos dois serem positivos. No caso dos dois serem negativos, aí troca, troca, troca. Ó. No caso, eu vejo quem é que é o maior e esse vai ser o menor. Porque ele vai estar mais à esquerda e não mais à direita da reta numérica. Uma pegada de exemplo aqui. Esse. Acho que é basicamente isso. Quando você for comparar também números decimais com números decimais só que inteiros, por exemplo, comparar o 3,7245, compara com o 3. O 3, número 3, só o número 3. Ele tem vírgula 0,0000000. Ele só não aparece. Não precisa aparecer. Então basta eu comparar a parte inteira. 3 com 3 são iguais. Automaticamente, como ele tem pedaços aqui, esse daqui de cima já vai ser o maior, porque ele tem pedaços a mais do que esse número inteiro aqui. Falando em termos leigos, assim. E se os dois forem negativos, automaticamente a lógica que você tem que usar é a inversa. Eu vou ver quem é que é o maior e esse vai ser o menor. Isso tudo por causa da regra como é que é o nome disso? Da reta numérica. Tudo por causa da... Agora, vamos supor, dar uma pausa aqui, vamos supor que você já entendeu como é que eu comparo números inteiros. Números racionais, perdão. Supor, professor, agora eu entendi como é que compara, finalmente eu sei comparar números inteiros, maravilhoso. Agora vamos a uma outra luta. Saber fazer operações com esses números. Beleza? De novo, assim como os meus números inteiros, nos números racionais, que racional feio. Nos números racionais, eu também vou ter que pegar e usar a regra de sinais. RS, ou RS. Não é riso, é regra de sinais. Também vou ter que usar a regra de sinais e o sinal do maior. Então, começando pelos números decimais. Não, vou começar pelas frações. Pelas frações eu acho mais simples. Eu tenho duas frações, então vamos lá. Primeiro, soma e subtração de frações. E eu tenho duas frações, A sobre B e o X sobre Y. Aí elas estão se somando, se subtraindo, tem um menos aqui, vai ter um mais aqui. Como é que eu faço? Aplicando a regra da borboletinha. Como é que é a regra da borboletinha? Pelo amor de Jeová. Funciona assim. Os denominadores você vai multiplicar. B vezes Y vai dar BY, que é a multiplicação. Beleza? Aí, aí aqui em cima vai ficar. Aqui embaixo vai ficar um número, né? E aqui em cima vai ficar dois númerozinhos.
Esse primeiro número aqui, o sinal dele vai ser esse sinal aqui. Eu pego um mais e coloco A vezes o Y. Meu A vezes o Y. A vezes o Y. Aí eu vou pegar esse menos aqui, repetir aqui, que ele vai ser o sinal do meu outro número, que vai ser o B vezes o X. Tipo assim. B vezes o X. E a partir daqui é só conta. Não tem segredo. Não tem segredo. Né? Aqui em cima vai dar dois números, um positivo e outro negativo. Nesse caso aí. E embaixo uma multiplicação. Aí embaixo eu juntar esses dois aqui, que vão ser dois números pertencentes aos inteiros, e teoricamente já é para você ter dominado soma e subtração nos inteiros. E colocar aqui em cima, o resultado vai dar B sobre Y mais o resultado de cima. Esse R de resultado. E tá. Aqui você aprende a somar e subtrair qualquer fração. Beleza? 2. Multiplicação. Multiplicação é mais fácil. Se eu tenho A sobre B multiplicado por X sobre Y, a fração que eu vou obter vai ser o de cima com o de cima, AX, e de baixo com o de baixo, BY. A gente vai ter a regrinha dos sinais na multiplicação. Como? Porque a gente vai pegar esse sinal do A mais o B com o sinal do X sobre Y e vai colocar aqui, ó, de acordo com a regrinha dos sinais. Então, se aqui for menos com menos, aqui vai ser mais. Se aqui for menos e aqui for mais, aqui vai ficar menos. Se aqui for... Eita! Se aqui for mais, aqui for menos, aqui vai ficar menos. E se for menos, menos, aqui vai ficar mais. Vai ser aplicada a regrinha dos sinais direto. Eu pego o sinal dessa fração aqui, o sinal dessa fração aqui, aplico a regrinha dos sinais. Para quê? Para me dizer qual vai ser o sinal da minha fração resultado. Beleza? E, para finalizar, eu tenho a terceira divisão. Divisão também é simples, porque vai cair no mesmo caso da multiplicação, vai virar uma multiplicação de fração. Se eu tenho A sobre B dividir por X sobre Y, eu vou transformar isso primeiro numa multiplicação. Bom, repete a primeira, A sobre B, essa aqui vai ser a primeira, e multiplica, que é um X de multiplicação, viu? Multiplica pelo inverso da segunda. Tem X sobre Y, o inverso dela, Y sobre X. Aí, daqui você faz o mesmo caso da multiplicação. Beleza? É... Agora tem que aprender a fazer conta nos com os decimais, nos racionais, né? Mas eu já tô sem voz e vai dar 40 minutos de vídeo. Eu acho que é melhor ensinar isso presencialmente. Fazer isso. Então vou terminar por aqui. Vou passar uma lista para auxiliar para fazer. E a partir disso, você vai
fazer a lista, obviamente, praticar. A partir daí a gente avança o conteúdo, porque você precisa aprender a fazer contas nos racionais. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. O problema é que você tem que fazer isso tanto com fração quanto com número decimal. E eu ainda não ensinei a passar fração para decimal e decimal para fração. Mas isso será ensinado. Ok? Mas terminar por aqui. Beleza? Beijo, faça minhas atividades. Eu. E provavelmente hoje vou ensinar a passar fração para decimal, decimal para fração e, e fazer as continhas com fazer as quatro operações. Fazer as quatro operações. Por aí. E tá bonitinho. Quatro operações, só que nos decimais. Beleza? Show!